versículo 31, que vai dizer: Glória a Deus. A palavra introdutória diz assim: discurso de Jesus sobre a sua missão. Amém? Mas é o versículo 31. Eu li o versículo, né, no 12. Amém? Tá? Porque lá o capítulo 8 vai dizer que a mulher adulta. Amém? Mas o Senhor mandou falar dessa palavra introdutória aqui, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Amém? Sim. Uma coisa que é importante aqui, quem já achou, fala amém. Amém. Então podemos ler a palavra de Deus? Amém. Glória. Então está dizendo aqui, ó, 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres em mim, né? Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Amém. Então coloca a mão na espada de Jeová e fala assim comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que esta palavra é fiel e verdadeira. Amém? Amém. Pode ser sentar um minutinho, aleluia, glória a Deus, maravilha. Irmãos, bem, eu vou ler de novo, deixa Deus trabalhar, e depois eu vou passar para o versículo 40, para ter um entendimento desta palavra, amém? Então, vamos prestar bem atenção. E vocês que estão com a Bíblia aí, deixa a Bíblia agora e só presta atenção no que sai do altar, amém? Eu já leram a palavra em nome de Jesus e presta bem atenção. Então, irmãos, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, vou explicar como é que é este versículo. Porque, irmãos, se a pessoa entra na igreja e aceita Jesus como único suficiente Salvador e não tem entendimento dessa palavra, não tem o que fazer sobre a vida dessa pessoa. Foi falado que quando a pessoa ela aceita Jesus e quer transformação, essa pessoa é transformada na mesma hora. Ninguém vai ficar 20 anos falando com a mesma pessoa. Ninguém vai ficar 10 anos falando com as mesmas pessoas. Ou você é ou você não é de Deus. Porque o que está dizendo a palavra de Deus aqui? Olha, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A pessoa aceita Jesus, entra na igreja, e às vezes a pessoa fala, pastor, não manda na minha vida. Amém, não manda mesmo não. Mas Deus é dono dessa vida. Deus é dono da nossa vida. E se a pessoa não quer se consertar, então ela tem que ir o quê? Embora. Porque uma igreja que prega a verdade, nenhuma pessoa fica nela da forma que quer. Porque está escrito o quê? Verdadeiramente, se praticar a minha palavra, sereis meus discípulos. Então, irmãos, uma igreja que prega a verdade, o pastor que está pregando a verdade, e ainda vai dizer mais ainda, conhecereis a verdade. Ele conheceu a verdade, mas não quer praticar a verdade. Há pessoas que ficam sentadas, não quer praticar a verdade, então está numa igreja que está errada para ele. Rapaz, gente que gosta da verdade vai ficar nela. Olha a diferença de uma coisa aqui. Olha aqui, vou continuar nesse versículo para cada vez mais venham ter um entendimento. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha aí, eu tenho que procurar quem? Eu tenho que andar com Cristo. Eu tenho que andar com aquele que vai me salvar. Porque se vocês, olha aqui, se a gente andar errado com aquela pessoa que anda errado, não tem salvação. Então, irmãos, os discípulos do Senhor deu ouvido a Jesus. Por quê? Olha aqui, eles tinham 12, um traiu, ficou 11. Olha aqui, 11. Então eles deram ouvido a Jesus. Aonde Jesus ia, eles estavam.
Aonde Jesus, se Jesus fosse para Galileia, para Judéia, eles também iam com Jesus. Por quê? Porque só ele tinha a palavra de vida eterna. Só ele tem palavra de salvação, de edificação da rocha, que é o nome dele. O que vai adiantar? Pessoas sem entendimento, não adianta entrar numa igreja, ou então o pastor fica falando inglês como Jesus não estava falando inglês para aquele povo. Jesus estava falando para aquele povo se consertar, para aquele povo caminhar, que ele era o Salvador. Mas não, tem gente que não gosta de escutar a palavra de Deus. É uma tristeza muito grande que quando as pessoas não querem escutar a palavra de Deus, acaba passando lutas e mais provações em cima de provações, o vento sopra, entra um furacão, o barco até balança para lá e para cá, e ondas vai arrebentando tudo, mas se a pessoa não consertar, ele vai afundar. Olha para o teu irmão assim, ó, em nome de Jesus, nós temos é que ficar no prumo. Igreja verdadeira, ela fica no prumo. Igreja que é da verdade, eles gostam de escutar a verdade. Quando eu entrei na igreja, não sabia pregar o evangelho, eu falei, Senhor, minha primeira pregação, pastor Sérgio, pastor André, mas sabe o quê? Você vai pregar sobre Jonas Filho. Aí, o presbítero que estava lá em cima do altar, não era presbítero, era só um dirigente, né? O dirigente estava lá na igreja, ele falou assim, ó, meu filho, tu vai trazer uma mensagem hoje. Mas eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Então tu vai trazer a mensagem. Aí Deus falava assim para mim assim, ó, filho, não é você que vai pregar, mas é o Espírito Santo que está em você. Eu falei, então eu não vou ficar trêmulo. Não vou ficar trêmulo. A igreja estava cheia. Aleluia! Eu pego a Bíblia, vai lá para Jonas, e você vai pregar sobre desobediência. Eu falei, isso é uma maravilha. Eu vou ficar ligado no Senhor que vai operar. Pronto. O maná desceu. Ó, o maná desceu, e eu pregando o evangelho, o dirigente ficou com a boca aberta. Nunca pregou, como é que pode? Sabe o que acontece? Só vou dizer uma coisa para você. Quem quer realmente faz. Olha para você, quem quer, o Espírito Santo de Deus é que vai te usar. Deus é que vai fazer a maravilha, porque nós não sabemos nada. Aí o Senhor foi e maravilha para mim era ganhar almas. Falei, quem quer aceitar Jesus tem? Nem sabia disso. Falou, filho, agora tu vai falar quem quer aceitar Jesus. A pregação foi uma maravilha. Gente dando glória a Deus, falando em mistério, e o fogo descendo, e o fogo pingando, Glória a Deus! o fogo caindo. E eu falei, estava todo encharcado, e eu falei, ô glória. Aí ele falou, filho, agora você fala assim, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu não sou pastor. Filho, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, irmãos, tem alguém aqui para aceitar Jesus como único suficiente Salvador? 3 almas. Eu falei, então vem aqui. Vem aqui. Aí o dirigente ficou assim, ó. Ué, esse trabalho é meu. Presta atenção. Eu falei, levanta a sua mão direita. Nunca. Né? Não sabia de nada. Levanta a sua mão direita. Quem está falando com você? Espírito Santo. Quando você está na igreja, cheio do poder de Deus, é o Espírito Santo. Aí falando, levanta a tua mão. Diga assim comigo. Eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Qual é o teu nome? Então já está escrito no livro da vida, já está selado com o sangue do Senhor. Continua fiel, permanecendo fiel. Permaneça, vai vir luta, vai vir provação, vai vir tribulação, mas permaneça firme. O dirigente ficou olhando assim com a boca aberta. Ué, que isso? O cara espantado só queria uma oportunidade. E quando deram a oportunidade, ele falou, isso vai longe. Olha o teu irmão assim, ó. A gente vai longe é quando Deus realmente está operando. Aleluia! Ah,
quando chegamos, você não já foi pregar em igreja grande? Já. Você não foi também? Já, não foi? Ué. Eu não sentei lá, dizem que é o trono lá, né? Cadeira linda, maravilhosa, como um trono. Você sobe, né? Naquele, olha que maravilha, lá no topo, assim, lá no topo, você lá no topo, e a igreja lá. Eu falei, isso. Misericórdia, onde que eu vim parar? A misericórdia, sabe por quê? Porque a igreja estava assim. Então presta bem atenção. Quando Deus fala, Deus quer que as pessoas também que quiserem se consertar, se consertaram. Porque quando Deus te usa num lugar para conserto, eu acho não, é uma coisa tão importante que todas as igrejas deveriam ser única, evangélicas, e quando os irmãos estivessem passando uma aprovação dessas igrejas que tem bilhões, quer dizer, uma só, que era evangélica, que tem bilhões, realmente ajudarem a dar emprego quem é evangélico. Quem não tem casa, vai ter casa. Quem não tem carro, vai ter carro. Porque Deus, Ele queria isso. E por que eu estou falando isso? Já vou mostrar lá no versículo 40. Porque Deus, Ele falou assim, olha, criei uma igreja evangélica. Mas aí vem fulano, beltrano, ciclano, começa a fazer uma separação de igreja. A igreja do Brasil, a igreja da bola de neve, a igreja do não sei de quem, a igreja candombleriana, a igreja, meu Deus do céu, começou uma bagunça total. Porque Deus queria uma igreja só cristã, adoradores de Cristo, mas que todos pregassem a verdade, e nada além da verdade. Porque Deus, quando Ele fala, eu quero que pregue a verdade, vamos parar de ficar fazendo coreografia, 1 hora, 1h30, 2 horas, aí botar aquelas luzes coloridas para todo mundo dançar. Vamos parar com essa besteira e entra com a providência da palavra 2 horas por noite e por dia. A igreja agora ela começa a ficar perdida. E quando agora ela começa a ficar perdida, porque tais pessoas colocaram o mundo dentro delas. Então Ele falou, viu como é que a igreja se perde quando você não está no prumo? Viu que quando a igreja se perde quando você não é coluna? Eu quero te dizer que quando a pessoa não é coluna, quando a pessoa não está no prumo, a igreja está perdida. E aonde que as pessoas vão se consertar com Deus numa igreja perdida? A igreja perdida, ela já está condenada. Mas pastor, olha aqui, presta atenção. Graças a Deus eu nem vou falar muitas igrejas. Olha aqui, muitas igrejas, né? Eu vou falar só aqui que Deus falou comigo. Só pouca prega a verdade. Poucas. Porque a maioria da multidão de igreja que está espalhada no mundo está falando baboseira, heresia e besteira. Aleluia. Todas elas estão perdidas, mas entre este povo tem o povo da verdade que bate de frente com eles. Tem o povo que gosta de andar no caminho de Cristo e fala, se conserta antes que seja tarde demais. Se conserta, entra no prumo. Jesus está vendo tudo que vocês estão fazendo. Deixa a igreja no prumo de Cristo. Cristo é o alvo. Aí vai dizer essa palavra aqui, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu entro numa igreja onde não tem verdade, eu vou embora. Nem fico. Se o pastor da igreja falar, pastor, tchau, vou embora. Irmão, sabe por quê? Vou te falar um motivo. Isso já está acontecendo com a gente porque ninguém mais chama a gente para pregar. Não chama. Igrejas que realmente estão grandes, que tem um monte de dizendo que é irmãos, eles não chamam vocês para pregar o evangelho. Por quê? Porque você prega a verdade. Quando você começa a pregar a verdade, aqueles irmãos que estão ali, eles não querem perder dizimista.
Mas nós podemos perder pessoas aqui. Para deixar qualidade sem quantidade na igreja. Porque Deus ele falou, se quantidade está ali dentro e não presta para nada, é melhor tirar tudo e deixar só a qualidade. Deus ele quer qualidade, não quantidade. Tem gente que fala, olha, aquela igreja ali não tem nada, aquela igreja ali não tem nem o poder do Espírito Santo, se mete com ela. Se mete com ela, mas aí fala assim, a igreja é pequenininha, ela é pobre, mas se mete com ela, o que Deus vai fazer com essas tais pessoas que acham que tem um templo gigante que Deus não bota para baixo. Aleluia! Aonde tem o poder de Deus, aonde tem o poder do Espírito Santo, a gente não pode ter medo de um templo gigante. E eu vou dizer ainda mais dentro da palavra de Deus que o templo de Salomão caiu por terra. Olha para o irmão assim, quem botou o templo de Salomão para cair por terra, quem botou o templo de Salomão para desabar, foi o Deus Jeová da glória. Ele falou, saiu do caminho, saiu da posição, não se consertou, vou derrubar isso tudo. E quando Deus derruba, Deus fala, agora que eu derrubei, não erga nunca mais. Ficou o muro das lamentações. Vou ali me lamentar no muro e vou ficar, Senhor, glória a Deus, aleluia. Ficou esse muro aqui para me lamentar e ver tudo destruído e falar assim, o Senhor, a tua glória resplandece nesse lugar. Aí o que acontece? Deus ele fala, não construa templo de Salomão de novo. Amém? Eles já estão construindo o templo de Salomão. Então vem cair aqui nesse versículo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles ainda continuam no engano. Vamos levantar o templo de Salomão, porque é aqui que vai sentar o grande rei. O grande rei, Deus já falou. Olha aqui, o grande rei é Jesus. Vai chegar o que? O príncipe das trevas para sentar naquele trono e começar a mandar no mundo todo. Olha para o teu irmão, eles que fizeram isso não foi Deus. Eles transgridem a palavra de Deus. Eles não andam no caminho. Ah, mas pastor, são judeus traidores. Porque quem procurava matar Jesus eram os próprios dizendo que era irmão judeu. Glória a Deus! Tem gente que não desperta na igreja. Conhecereis a verdade. Mas que verdade é essa, pastor, que você está falando? É igual Jesus pegou um mancebo rico e falou assim, olha, o mancebo pensava que ia bater de frente com Cristo. Cristo sonda coração e pensamento. Glória a Deus! Quando ele vê o Jesus, ele fala, mestre, eu tenho executado todos os mandamentos. Jesus só falou assim, você honra seu pai, você honra sua mãe. Como? Isso quer dizer que você tem executado todos os mandamentos? Claro! Eu ando no prumo. É mesmo? Você está vendo esse povo que está atrás de mim aqui? Olha o que Jesus fala agora. Você está vendo esse povo que está atrás de mim? Estou. Esse povo aqui, ele não tem casa, às vezes não tem comida, e você é rico, milionário, você é dono disso tudo aí, como você mesmo já falou. Ei, eu só te digo uma coisa, olha, você pode dar as pessoas para morar, aonde você tem isso tudo aí, presta atenção, você vai dar tudo para eles morar, isso não é seu, não é gigante, não é grandão, então dá para os pobres, dá para os pobres. Aí ele começou a falar, não, eu não posso fazer isso não, Senhor, porque é a herança do meu pai. Jesus vai olhar para ele e fala assim, vamos fazer então um negócio, tu vende isso aí e dá todo o dinheiro para os pobres. Também não, sabe por quê? Porque eu sou dono, meu pai deixou isso tudo para mim. Aí Jesus falou assim, não executou o mandamento. Quer ajudar o próximo que está com fome, o próximo que não tem uma casa para morar, esse é o seu próximo. O que você tem feito para ajudar o próximo? Nada. Você está dizendo que executa os mandamentos, mas na verdade você não tem nada dos mandamentos. Eu quero te dizer uma coisa, e para você
Aí eles falam assim, querido Jesus. Ele virou as costas para mim, ó. Está indo embora. É mais fácil um camelo passar no fundo de um buraco de uma agulha do que um rico entrar na casa de meu pai. Sabe o que? Olha para o teu irmão assim, desfaz de você, humilha você. Tem muito dinheiro, não quer saber de você. Tem gente que fala, tua igrejinha é pequena, eu que sou grandão. Aí Deus está falando isso, vai humilhar os pequenos serão exaltados. Você vai humilhar os pequenos porque é humilhação. Olha aqui, vai chegar o tempo da exaltação. E Deus está falando que vai chegar o tempo da exaltação na terra para que eles vejam a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Antes eu ficava sem entender uma coisa. Eu falei, Senhor Deus, não entendo isso. Nós pregamos a verdade, nós queremos ajudar pessoas. Ele falou, esse é o verdadeiro evangelho. E nós ajudamos pessoas conforme a gente pode ajudar. Então olha para o teu irmão e fala assim, ó, olha, executa os mandamentos e seus dias serão prolongados na face dessa terra. É só executar. Agora vamos passar para o versículo 40. Olha que maravilha. É o versículo 40. Tá. Olha aqui. Mas agora procurais matar. Ó. A mim, homem que vos tem dito a verdade. Que de Deus tem ouvido Abraão. Não fez isso. Ó. Abraão, hein? Abraão não fez isso. Aí vamos lá. O 41 vai dizer assim, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Agora, olha o 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha a maravilha. Engraçado. Ele falou, não viemos de prostitutas. Né? Está falando. Eles queriam dizer que eles eram santos. Santarrões. Assim eles começaram a desviar do caminho dos pais. Começaram a fazer a vontade deles. Jesus veio para consertar. E está dizendo nesse versículo 42, diz assim, ó. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, olha aqui, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Olha aí. Pois eu vim, né, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Glória a Deus. Não sei que pessoas são essas que dizem, somos santos, somos purificados na impureza. Se tivesse santidade na igreja, estava realmente convertendo vidas. E quando o Senhor fala desses homens e mulheres aqui, eles não quiseram se consertar, porque ainda queriam matar Jesus. E no versículo 43, diz assim, porque não entendeis a minha linguagem. Eu estou falando inglês ainda nessa terra. Olha o teu irmão assim, você está pregando, você está orando, e você continua falando inglês. E o que é importante é que a pessoa que está dentro da igreja é língua portuguesa. Não tem ninguém falando alemão, francês. Não tem ninguém aqui falando inglês. Mas nesse versículo aqui vai dizer assim, ó, 43, porque não entendeis a minha língua, porque não podereis ouvir a minha palavra. Sabe o que é isso? Vamos lá agora executar o que Deus está mandando falar? Irmão, a pessoa quando entra na igreja, ele não quer executar a palavra de Deus. Eles não querem ouvir o que Jesus já estava falando aqui, eles não querem ouvir.
E quando Deus ele fala, sai fora desse povo, você tem que sair, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você é a luz do mundo, o sal da terra. Então sal e luz não se mistura. Eu quero te dizer uma coisa, quer ver? Quando você salga uma comida, a comida fica insípida, ela fica salgada, e você não pode mais comer aquela comida, ela vai te fazer mal. Então assim é esse povo. Eles ali são salgados, não são temperados. Está podre, eles não prestam para nada. E tem gente que come comida podre e ainda permanece lá, não quer ser salvo. A Bíblia vai dizer, porque não entendeis a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Aí o versículo 44 vai dizer assim, vós tendes por pai ao diabo. Que isso? Ah, não, se a gente falasse assim, as irmãzinhas da igreja falam assim, olha, o pastor falando que eu tenho o pai como o diabo. O diabo que é o nosso pai. Ele está todo errado. Mas não quer ouvir que o diabo que é pai deles. Porque olha o que diz aqui, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira. E está dizendo assim, ó, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então a igreja que está torta, está todo mundo com o capeta. O pai deles é o demônio. Está aqui Jesus que falou isso. Quero nem saber. Jesus ele falou, o pai da mentira de vocês é o diabo. A igreja que anda na mentira, a igreja que anda na lascívia, na imundícia, esses são o pai. Olha quem serve o pai, que é o demônio. Mas pastor, pode falar isso. Isso não pode mais falar. Como não? Olha o que ele falou assim, ó. Se alguém tentar calar a tua boca e você for conivente, você também vai pro inferno. Então nós temos que bater de frente com a mentira, com a hipocrisia, com a soberba, com os corruptos, com os avarentos. E ainda tem mais, né? A glutonaria. Aí tem gente só bate no adultério. Olha, o céu. Se você cair no adultério, vai para o inferno. Esquecendo que a língua parou. Esquecendo que a língua vai ter lá no muro. Esquecendo que destrói a vida dos outros. Esquecendo que quando Deus ele falou assim, ó, você olha no espelho, quem é o seu próprio inimigo? Pegou? De novo. Olha no espelho, quem é o seu próprio inimigo? Você próprio. Aí vai dizer aqui assim, ó. Esse 40. Não, deixa eu ver um negócio aqui. Os 40 é 45. É isso? 45, né? É o 45, isso. Mas porque vos digo a verdade e não me credes. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou pregando a verdade de Cristo, vocês pregam a verdade de Cristo, mas ninguém gosta de nós. Quando a gente repreende, ou quando você fala, filho, filha, entra, vai para a igreja, se conserta, se converte. Ó, você está falando para o seu filho e sua filha se converter. Ó, pai, esse negócio de igreja não é comigo mais não. Vocês estão pregando o evangelho, já chegou na casa dos 50, e os filhos acham que Jesus não vai voltar mais. Só que nós estamos pregando a verdade. Nós não podemos ser coniventes com filho, com filha, com nada, com parente, com vizinho, com ninguém. Se ele estiver falando alguma mentira, você vai lá e corrige. Ó, isso aí não. Conhecereis a verdade. A Bíblia diz, conheceu a verdade e se liberta, em nome de Jesus. Se tem alguém que está morando do lado dele e fala assim, eu sou evangélico, bota fora que ele nunca foi evangélico, é tudo mentira.
Porque que isso, pastor? Ele bota funk, ele bota pagode, ele bebe escondido, ele fuma escondido. Olha que quem é o pai da mentira é o diabo. Ele está dizendo que é evangélico, ainda anda com a Bíblia debaixo do braço. Então está falando assim, nada de cristão essas pessoas têm. É crente, e é crente do diabo. Que é isso, pastor? É crente do diabo. Crente do capeta. Que é isso, pastor? Quer ver? O cristão, ele é unido. Quando Jesus veio na terra e falou assim, ó, os judeus, né, que me amam, que creem em mim, que fica comigo, esses aí, eles me amam. Então quem está com Cristo anda na verdade. Ele agora parte para cima desses que falam assim, ó, vocês procuram me matar. Olha que os pais de vocês criaram vocês de outra forma, e agora vocês querem sair da palavra, e eu vim enviado do meu pai, olha aqui, para pregar o evangelho, que vocês se corrijam, para que vocês, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e fora de mim, ninguém está salvo. Então quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, a salvação é Cristo, e acabou. A salvação é Jesus. Quem não anda com Cristo não está salvo. Tem gente que para perto de você e fala, eu ando com Deus. Não, tu não anda com Deus, tu anda montado com um capeta nas tuas costas. Aleluia. Porque se você não faz a vontade de Deus, está escrito aqui. Se não faz, você anda com o demônio. Aí, tem pessoas, olha que se tiver com o demônio no corpo, fala assim, então tem, tira, então em nome de Jesus, ó, cai por terra agora, caiu. Acabou. Agora, quando não tem capeta e você vai para dentro da palavra, aquela pessoa fecha a boca e vai embora. Quero saber de nada não. Vai embora. Entendeu? É desse jeito. Porque o diabo é confrontado na palavra. O diabo não gosta da palavra porque ele sabe da palavra. Mas quando os crentes realmente, eu vou dizer, não andam enganados não. É porque eles não são convertidos, eles são convencidos. Eles gostam de andar convencido na terra que está convertido. Mas quem está convertido executa a palavra. E quando executa a palavra, a bênção chega. E quando executa a palavra por amor de Cristo, Deus vai te honrar na terra. E ele fala assim, ó, os vasos, eles têm honra. Então eles serão honrados pelo Deus Jeová da glória e por Jesus de Nazaré. A única coisa que Deus fala pra gente é que a gente tem que se colocar no nosso lugar e falar, olha, Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu nunca quero ser estrela, eu sei o meu lugar. Nós sabemos o nosso lugar. A estrela aqui é Jesus. A estrela é Jesus, quem faz o milagre é Jesus. Deus Jeová da glória, nosso Pai, também faz milagre. E eu quero te dizer, pastor, não, isso está errado. Quê? Errado? Deus Jeová da glória não faz milagre? Quem abriu uma vermelha? Deus. Hã? Deus. Não foi Jesus não, hein? Foi não. É por isso que tem que estar licenciado na palavra. Não foi Jesus que abriu o mar vermelho, não foi Deus Jeová da glória. Quem fez chover o maná no deserto? Deus. Em que maneira é essa? Era para olha aqui. Oh meu Deus do céu, caiu um pouco do céu. Aleluia. Para saciar a fome daquele povo. Eu nunca vi codorna também no deserto, mas Deus enviou todo mundo para ali comer. Deus agora transforma a água de mar em doce. Olha aqui. Bebe dessa água. Não dá não, Deus. Não dá não, tá amargo. Aleluia. Tá, então pega esse leite e joga aí que eu vou transformar em doce. Transformou. Sabe o que Deus, sabe o que eu aprendo com isso? É que quando a tua vida está amarga, vai se transformar em doce. Enquanto a tua vida está amargando, vai se transformar em doce. Tem gente, irmão, que tem que esperar o doce chegar, em nome de Jesus. Porque olha aqui, quando estava comendo, João estava comendo essa palavra, mastigando, está docinho. Está doce demais essa palavra. Enquanto ele mastiga na boca, na língua, está doce. Oh, maravilha. Aí João está, oh, maravilha. Oh, glória. Oh, glória e aleluia. Está João dando glória. Agora engole, João. Engole tudo aí. Que isso? Isso é bom fel. Que negócio é esse? Está amargando, Deus. Está amargando. Porque você pensou que era só doce. Você pensou que era só melzinho. Filhos, tem os espinhos. Sabe que tem pessoas que falam assim, não pode dizer perseguido.
não gosto disso. Gosto de perseguição. Não, irmão. Cristão que não é perseguido não é cristão. Tu olha para a vida de um crente, o crente vai falar assim, ó, na minha casa não falta nada. Eu sou perseguido diferente de você. Você está sempre sendo perseguido, diferente de você que está sempre. Eu falei, ó, na minha vida não falta nada. Uma coisa errada que o crente chegou para mim e falou, nada é minha carreira. Quer desvalorizar lá. Aí chegou assim, ó, minha carreira aí. Coró 2025. Falei, parabéns para você. Ó, parabéns para você. Veio do dinheiro ilícito, na corrupção, e Deus manda nesse negócio. Tu vem falar que tu é evangélico, tu é canalha. Tu é crente sem vergonha. Tu não vale nada. Porque você é um canalha. Entendeu? Você recebe dinheiro das coisas ilícitas. Eu não. Tenho que trabalhar para ter um carrinho. Em nome de Jesus. Porque se eu fosse como você, eu estava também de Corolla 2025 e morava lá em Ipanema. Mas em nome de Jesus, eu prefiro crescer licitamente do que ilicitamente. Em nome de Jesus, olha para o teu irmão assim, ó, Deus tem o melhor para a tua vida. Enquanto tu espera, Deus está trabalhando. Enquanto tu espera, você está juntando pedras preciosas. E quando você olhar, teu castelo está montado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu nunca vi um justo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que adianta? Ser canalha, sem vergonha, crente sem vergonha. E acha que é cristão. O crente canalha sem vergonha, ele está lá tomando a cachaça dele escondido. Está tomando a cerveja dele escondido. Está praticando coisas ilícitas escondido. E quando chega numa igreja dessa assim, ele se arrebenta. Olha para o teu irmão, você nem se arrebenta, irmão. Que o Espírito Santo de Deus revela. E outra coisa que Deus mandou falar para os irmãos, não fica nessa revelação assim não, ó. O Espírito Santo de Deus que não se engana, irmã. Peraí, que revelação é essa? O que Deus falou? Que revelação é essa, filho? Que o Espírito Santo de Deus que não se engana, vai vendo, filho, eu sou do coração, sou do pensamento. Como é que é revelação? Ó, o Espírito Santo de Deus que não se engana, me revela. Deus falou, esse negócio aí, o Espírito Santo de Deus que não se engana, tira isso daí em nome de Jesus, porque é assim, o Espírito de Deus manda te dizer, não se desanime nem se desespere, em nome de Jesus. Quem te sustenta é Deus na terra, em nome de Jesus Cristo, e não se entristeça por ninguém, porque você tem topado o teu coração, mas o Senhor está resolvendo e dando solução, em nome de Jesus. Essa aqui está te ajudando, está te dando força também. Os dois unidos vai chegar onde Deus quer, em nome de Jesus de Nazaré. Então tu receba, em nome de Jesus. Aleluia! Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vem de história que o Espírito Santo de Deus que não se engana. Deus trabalha de uma forma tremenda. Deus manda eu te dizer. Aí, está faltando o 47? Isso, 47. 46 e 47. Então vamos lá. Mas maravilha ainda. O 46 vai dizer assim, ó, quem dentre vós me convence de pecado? Ó, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Sabe o que Jesus está falando? Quem de vocês vai me convencer do pecado de vocês? Se ele veio do pai dele, filho de Deus, e ainda estavam querendo ser convencidos que eles estavam certos. Olha para o teu irmão assim, não adianta, irmão, bater de frente com Cristo, se arrebenta. É melhor falar assim, Senhor Deus, eu pequei. Ó, eu pequei, Senhor. Tenha misericórdia, rasga seu coração. Mas a pessoa, eles acham que eles ainda têm que convencer a Deus e a Jesus que não estão no pecado.
pecado. Não, Senhor, a sua igreja continua realmente te adorando. Aonde? Assim? Adorando na mentira? Adorando no egoísmo? Cadê a santidade do irmão um com o outro? Cadê a santidade? Porque Jesus, ele falou assim, quando Jesus ia embora, ele falou, amamos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, ele estava falando para o povo dele. Porque o povo que não escuta Jesus, Jesus não falou isso para o povo não, eles não quiseram ouvir. Eles quiseram convencer Jesus que eles não estavam andando no pecado. E Deus, você não pode me convencer que você está no pecado. Me convença aí. Fez uma pergunta para eles, deu um ponto de interrogação. Não falaram nada. Aleluia! Aí no 47 vai dizer assim, quem é de Deus? Olha aqui. Ele vai aprofundando mais ainda. Quem é de Deus, escuta as palavras. Olha aí. Escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Acabou. Acabou, sabe o quê? Irmão, quer convencer ainda que tu ainda é homem de Deus, mulher de Deus? Não é verdade? Chega para a nossa vida e fala, eu sou homem de Deus. Aí eu falo sem vergonha. Tu sem vergonha, tu bebe, Deus está me mostrando que tu bebe dentro da tua casa escondido sem vergonha. Olha. Seu ordinário, escuta Deus falando com você. É isso. Fala na minha frente se você não bebe. Fala! Quando não fala, é porque o Espírito Santo de Deus está mostrando a verdade, não tem como falar. Olha para o teu irmão assim, ei, irmão, a gente tem que confrontar. Tem uns que entram na Bíblia de baixo braço. Pode passar de terno, pode ser o que for. Sabe, tem gente que vai andar conforme a pastora ali, vocês estão andando assim. Aí eu falo assim, olha, eu sou de Deus, eu falo, só se for do Beelzebul. Só se for do Beelzebul. Porque, irmãos, quem é cristão sabe da palavra. Não fica andando como mundanos. Anda na palavra, vive a palavra de Deus. E a gente fica muito triste. Quando eu andar aqui, eu vou desenrolar na conta. Vai chegar ali às 20 minutos. Aí eu vou ficar aqui até 10h30. Quem quer fazer aí no filho? Eu. Pode ser. Pode ser. O pregador já está aí. Porque tem gente, né? Que às vezes quer. 1, 2, 3 pregador, 4. Ir embora para casa, né? Em nome de Jesus. Eu tenho que pedir direção a Deus para que ninguém sofra dano nenhum ir embora para casa, é verdade? Porque eu realmente zelo pela vida das pessoas. Amém? Eu zelo pela vida das pessoas. Se Deus falar, não, filho, não pode ter. Amém. Né? Em nome de Jesus. Por quê? A gente tem que orar, vigiar. Ó, a gente tem que orar, vigiar, né? E consagrar. Mas quando Deus dá uma ordem, não, pode ter vigília que eu protejo todo mundo. Amém. Mas se Deus até agora não respondeu. Então eu só faço o que Deus ordena. Amém? Irmãos, eu estava indo numa igreja, a gente estava lá, né? Eu estava na igreja, e quando Deus ele falou assim, filho, quando eu pego o microfone, Deus ele falou assim, filho, ninguém sai daqui não, deu 10 horas. Aí eu pego o microfone e falei assim, não, ninguém sai daqui não, amém? Eu falei, ninguém sai daqui não, amém? Deus quer proteger as vossas vidas. Aí ficaram assim, ô pastor, pastor,